Fala galerinha, Moreira Menezes, tio Carlos aqui, né, para mais uma aula. Vamos lá, vamos começar mais um conteúdo. E agora a gente vai de conteúdo novo, a gente vai de capítulo número 4, vamos de capítulo número 4, que fala de atmosfera e de biodiversidade. Mas hoje, na aula de hoje, nessa semana, a gente vai falar só de atmosfera, beleza? Então, vem contigo. Primeiro falar atmosfera. A atmosfera é uma camada de ar, uma camada de gases que envolve a atmosfera, tá? E aí essa camada de gases que envolve a atmosfera, ela tem uma composição muito bem definida. Já, né, há muito tempo, os cientistas já conseguiram definir as condições, a composição dessa atmosfera. Então a gente tem diversos tipos de gases. A gente tem gás nitrogênio, a gente tem gás oxigênio, a gente tem gás carbônico e a gente tem vapor de água e uma série de outros gases que no futuro vocês, minhas crianças, meus filhos que não são meus, mas é como se nem fossem, vocês vão ter conhecimento sobre esses gases, tá? Então, a gente tem aí ao lado de cada gás o símbolo que representa ele, tá? E é bom que a gente comece a se familiarizar, porque à medida que eles forem aparecendo, que a gente for falando sobre eles, vocês já vão conhecer, tá? Então, gás nitrogênio, ele é representado pelo símbolo N2, o doisinho pequenininho lá embaixo, do jeito que está aí na tela, do jeito que está aqui, ó, aqui embaixo. O gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, né, quando a gente inspira, o nosso corpo aproveita, ele tem o símbolo O2, tá? Também está aqui embaixo. E o gás carbônico é o CO2. O gás carbônico é feito por carbono e oxigênio, tá? E tantos outros gases que a gente tem na atmosfera. Então, a distribuição é mais ou menos essa. Tio Carlos, e esses nomes, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, não entre em desespero, não surta, sem surto, sem surto. Calma, relaxa, respira, toma um copo d'água e presta atenção. Aqui a gente tem, né, aqui nesse círculo, nesse gráfico em forma de pizza, depois vocês perguntam para a tia Camila o que significa esse gráfico, como é que ele funciona, né, mas eu tenho um gráfico em forma de pizza que ele mostra a quantidade em porcentagem de cada gás na atmosfera. Então a gente tem aí o nitrogênio na parte verde, a gente tem o gás oxigênio na parte azul e na parte amarela todos os outros gases com as suas porcentagens, tá? Não precisa ficar ligado nessas porcentagens agora, no máximo você precisa saber essa daqui, tá? Essas porcentagens seria interessante saber que o nitrogênio é 78, 21 de oxigênio e todos os outros somam 1% da atmosfera, certo? Então a gente tem um gráfico só para mostrar aí para vocês como é essa divisão. Então, a atmosfera ela é dividida em camadas de acordo com a altitude. Lembrando vocês que a altitude é uma altura medida do solo ao nível do mar para cima. É uma altura medida em relação ao nível do mar. Por exemplo, se eu digo que a minha casa tem 3 metros de altura, mas ela está a 10 metros de altitude, quer dizer que o topo da minha casa até o nível mais baixo, que é o nível do mar, tem 10 metros. Deu para entender? O nível do mar, a altura. Essa altura em relação a partir do nível do mar eu chamo de altitude, beleza? Então a gente tem todas essas camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São essas 5 camadas da atmosfera, tá? E não confunda, sempre que perguntarem para vocês camadas do planeta, que a gente já falou disso lá atrás, a gente tem 4 camadas. Cadê a mão? Tem, ó, 4 camadas. A atmosfera, que é essa que a gente está aqui na tela. Hidrosfera, que a gente falou no capítulo 3. Litosfera, que a gente falou no capítulo 2 e no 1. E a biosfera, que a gente vai falar ainda nesse capítulo. Tá? Então, a gente vai começar a falar de biosfera neste capítulo. Então, essas são as camadas do planeta.
Essas que estão aqui do lado são as camadas da atmosfera, tá? Não mistura, não confunde, pelo amor de Deus. Não confunde conhaque de alcatrão com catraca de canhão, que não é a mesma coisa. Tá bom? Então vamos ver aqui como é que fica essa divisão das camadas da atmosfera. Então, a troposfera é a camada mais perto do solo, é onde a quantidade de gases é muito maior, onde a densidade dos gases é bem maior. Eu tenho muito mais gases, uma quantidade maior de moléculas de gás na troposfera que nas camadas acima dela, tá? Então, a troposfera, né, é a primeira camada, a estratosfera é a segunda, a mesosfera a terceira, a termosfera a quarta e, por último, a exosfera, que é saindo, perdão, criança, que engasgou aqui, saindo da atmosfera, beleza? Mas, tio, não entendi. Então vamos ver direitinho aqui. A troposfera, ela vai ali até os 15 quilômetros de altitude. É nela que a gente tem os fenômenos meteorológicos, como chuva, furacões, ventanias. É onde os voos comerciais, né? Ah, eu vou viajar daqui para o Piauí, vou viajar para São Paulo, vou viajar para Miami, vou viajar para a Europa, vou viajar para o outro lado do mundo, ou vou viajar só ali para Aracati, só ali para Canoa, só ali para Juazeiro. É por onde esses aviões, né, essas aeronaves comerciais circulam. Na estratosfera, né, que vai até os 50 quilômetros mais ou menos de altitude, lembrando sempre de altitude, né, onde eu tenho os aviões a jato circulando. E é também onde eu vou encontrar a camada de ozônio, que a gente vai falar rapidinho. Não é assunto desse capítulo, mas a gente vai falar rapidinho dela. Na termosfera, ela recebe esse nome porque a temperatura tem uma variação muito brusca. Ela aumenta muito nessa camada. Tá? É onde eu vou ter os ônibus espaciais liberando aqueles tanques grandes, né? Ele tem uns tanques grandes pregados embaixo, e aí ele solta aqueles tanques e começa a usar seu próprio combustível interno para propulsão. E na exosfera, que é a partir dos 500 quilômetros de altitude, é onde eu vou ter os satélites, tá? Os satélites circulando e mandando informação do planeta. Beleza? Então essa é a divisão da atmosfera. Então a camada de ozônio que a gente acabou de ver, que fica ali, ó, tá vendo ali, ó, na estratosfera? Ela protege o planeta da radiação do Sol. A radiação do Sol, que é nociva aos seres vivos, ela é refletida de volta para o espaço, uma boa parte dela, por conta dessa camada de ozônio que a gente tem protegendo o nosso planeta. Beleza? E agora a gente fala das propriedades do ar, que são essas 4. Lá no seu livro, deixa eu te dizer qual é a página do livro. Na página 77 e 78 do seu livro, página 77 e 78 do seu livro, fala dessas propriedades. Tá? O ar, ele tem peso, ele tem massa, ele ocupa espaço, né? Ao contrário do que muita gente possa pensar. E o peso, né? Vamos começar a falar do peso, depois o tio falta para falar. E o peso do ar ele pode ser quantificado. Olha essa imagem. Uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. Se o ar não pesasse, a régua não mudaria, né? Não teria essa variação na altura, no nível. Ela não iria baixar do lado da bexiga cheia. Então, e o peso é uma força que ele mede a como a Terra atrai os objetos. Isso tem ação isso é relacionado à ação da gravidade sobre a massa do corpo. Então, no caso, um corpo de 100 kg de massa, e a gente costuma dizer errado, 100 kg de peso, na verdade não é a massa do corpo que é de 100 kg, ele sofre a ação da gravidade e é puxado para a Terra. E o peso é essa força de atração da Terra sobre o corpo, tá? E tem a influência da gravidade. Falar dessas outras 3, pressão, expansibilidade e compressibilidade,
elas se misturam. Por quê? A pressão é a força que um gás exerce sobre algum corpo. No caso, se a gente tem uma seringa que a gente tampa a pontinha lá, a saída do ar, e pressiona, o ar vai fazer pressão nas paredes. Pronto, imagina a tela, essa minha telinha aqui, ó, né, como as paredes, tá? Imagina que isso são paredes. Então a força que o ar empurra essas paredes é a pressão. E quando a gente está andando na rua, esse ar acima da nossa cabeça, ele também faz pressão sobre nós. É o que a gente chama de pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão atmosférica é quanto de pressão o ar faz sobre a gente, sobre o solo. E aqui ao nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1 atm, uma atmosfera. Tá? Quanto mais a gente sobe, menos ar, menos moléculas de ar tem, menos pressão eu vou ter. Mas vamos focar aqui no nosso slide. Tá? Então a gente tem o quê? A gente tem que a pressão é essa força que o ar exerce sobre os corpos e sobre as paredes de um recipiente. Então quando a gente enche uma bexiga de ar, o ar faz pressão na bexiga, por isso que ela expande. Expansibilidade, a capacidade que o ar tem de ocupar todo o espaço disponível para ele. Então, se eu tenho um recipiente desse tamanho, o ar vai ocupar todo o espaço. Se eu tenho um desse tamanho, esse mesmo ar vai ocupar todo o espaço. Se eu tenho um desse, fora da câmera, um desse tamanho, o ar que eu tinha antes vai ocupar todo o espaço do mesmo jeito. Tá? Então, o ar ele consegue ocupar todo o espaço disponível para ele, independente do tamanho do recipiente. Se eu tiver, por exemplo, 1 litro de ar e eu tiver um recipiente que cabe 10 litros de ar, esse ar vai ocupar todo o espaço, independente do tamanho. Compressibilidade é a capacidade que o ar tem de ser guardado em recipientes pequenos. E aí esse exemplo, mão errada, esse exemplo aqui de baixo, esse exemplo aqui embaixo de mim, ao meu ladinho aqui para baixo, ele está mostrando isso. Quando o êmbolo, né, que é a parte de dentro da seringa, está puxado, o ar tem mais espaço. Aí, na hora que eu empurro o êmbolo para dentro da seringa, ele comprime o ar, ele espreme o ar num espaço pequeno. Então isso é a compressibilidade. Então, crianças, tio Carlos vai ficando por aqui, a gente vai encerrando mais uma aula. Desejo a vocês uma excelente semana e a gente se encontra na próxima aula. Valeu! Falou!